Bom, pessoal, mais um vídeo aqui na área de trigonometria. E esse vídeo a gente vai tratar o ciclo trigonométrico e, assim, alguns detalhes que às vezes passam muito desapercebidos no estudo desse instrumento que é tão fantástico. Então, o ciclo, ele é um círculo, né? E ele é um círculo de raio 1, ok? Então, isso é muito importante porque a gente vai fazer algumas relações exatamente com esse valor 1, né? Esses dois eixos, né, esse eixo X que a gente está tão acostumado e esse eixo Y, na parte de trigonometria, eles passam a ganhar um outro nome ou outros nomes. Então vamos lá. Eu vou chamar esse nome aqui na horizontal de cosseno e esse nome aqui na vertical de seno, que são justamente as duas funções trigonométricas que a gente tanto estuda e, né, que às vezes a gente não entende o significado. Pois bem, o eixo x agora é o cosseno, o eixo y agora é o seno. Ou seja, se eu for marcar um ponto qualquer, então vamos dizer que eu vou marcar um ponto qualquer aqui no círculo trigonométrico. Então eu vou marcar aqui, ó. Vamos dizer que eu vou marcar esse ponto. O que é que isso significa, né? O que significa é o seguinte: ele vai ter uma coordenada x e vai ter uma coordenada y e vamos chamar esse ângulo aqui de um ângulo θ, né? Então, na verdade, é uma medida de um ângulo, pessoal, feita assim, ó. Deixa eu complementar essa figura aqui. Então, é feita uma medida assim, tá vendo, ó? Espera aí, deixa eu... Vamos lá. É uma medida de ângulo feita assim, ó. É este ângulo, tá bom? Então, o θ é este ângulo, ó, abertura desde a parte positiva do cosseno até a parte onde eu chego na reta que liga ao ângulo. Então, esse ângulo é o ângulo θ, ok? Então, o que é que eu faço? A coordenada x, então, aqui, ó, é cosseno de θ, que é esse tamanho que vai daqui até aqui. E essa coordenada aqui é o seno de θ, que vai ter esse tamanho. Portanto, se a gente imaginar, esse ângulo θ, ele teria o cosseno dele, o cosseno de θ, seria negativo, né? Porque está à esquerda do zero, e o seno de θ é positivo, porque está acima do zero. Não sei se dá para entender, ó. O cosseno está à esquerda do zero e o seno está acima do zero. Portanto, a coordenada x, agora também dita como cosseno, ela é negativa para esse ângulo θ, e a coordenada seno, ou coordenada y, desse ponto, é uma coordenada positiva, porque ele está acima do zero. Tudo bem? Bom, aí continuando aqui, a gente é bem acostumado a decorar uma tabelinha de senos e cossenos, né, que é uma coisa mais ou menos assim. A gente tem o 30 graus, o 60 graus, ou melhor, a gente tem o 45 também, né, e o 60 graus. E aí a gente tem o seno primeiro, né, então 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, e tem o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, o de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60, que é meio. Poxa, agora, o que é que isso significa? Então, ó, pessoal, eu vou fazer aqui um rabisco em cima desse desenho, que é o seguinte: vamos dizer que aqui eu tenho o 45 graus, tá? Um pouco abaixo dele, vamos dizer que eu tenho aqui o 30 graus. E um pouco acima dele, vamos dizer que eu tenho aqui os 60 graus. Tá. Então, o que é que significa esse negócio de senos e cossenos? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente entende, né? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o 30. O cosseno de 30 estaria aqui e o seno de 30 estaria aqui em cima, certo? Então,
aqui seria raiz de 3 sobre 2 e aqui seria meio. Olha, lógico, o meu desenho aqui está totalmente fora de escala, mas faz sentido isso que a gente está fazendo, porque parece que o seno de 30 realmente fica aí no meio do eixo Y, né? Se a gente for fazer o mesmo movimento, vamos fazer agora o mesmo movimento para o 45. Então, cosseno de 45 vai estar aqui e o seno de 45 vai estar aqui. Então, vamos lá. Aqui é raiz de 2 sobre 2. Opa. Raiz de 2 sobre 2. Aqui é raiz de 2 sobre 2. Agora, e o 60? Então, vamos para o 60. Cosseno de 60 vai estar aqui. Seno de 60 vai estar aqui. Certo? Então, como é que vai ficar, né? Vamos lá. Então, cosseno de 60 é meio. E aqui é raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então, é isso que significa no ciclo trigonométrico quando a gente tem o 30, o 45 e o 60. É justamente isso. E esses ângulos, junto com os ângulos que estão aqui, que é o 0 grau, e com o ângulo que está aqui, que é o 90 graus, esses ângulos eles formam o que a gente chama de primeiro quadrante. Então, vou colocar aqui, ó, primeiro quadrante. O primeiro quadrante ele vai de 0 até 90 graus. O segundo quadrante é esse aqui, que vai de 90 até 180 graus. O terceiro quadrante é esse que vem de 180 até 270 graus. E o quarto quadrante é esse aqui que vai de 270 graus e volta para o zero. Eu vou chamar aqui de 360, ok? Então, 360 graus, uma volta completa. Tudo bem? Então, os ângulos são tomados dessa forma e o significado dos valores de senos e cossenos são feitos exatamente da forma que a gente construiu agora. Ok? Então, vamos lá, vamos para frente. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, na função cosseno e estabelecer algumas relações que são bem interessantes e que a gente chama de relação de redução ao primeiro quadrante. Observem e lembrem, né? O nosso cosseno ele é o eixo horizontal. Então, é esse eixo aqui. Ou seja, o cosseno varia de 1 aqui no 0 grau até menos 1 aqui no 180. Porque, note, eu tenho o 0 aqui no meio. Daqui para cá eu ando uma unidade, daqui para cá eu ando outra unidade. Então, eu vou do 0 até o 1 e do 0 até o menos 1. Então, a gente tem que os valores, o valor máximo do cosseno é 1 e o valor mínimo do cosseno é menos 1, tudo bem? Agora, existe uma relação entre os cossenos dos vários ângulos. No 30, 45 e 60, a gente viu que eles ficam no primeiro quadrante. Agora, e será que ele tem relação com o cosseno de outros quadrantes? Então, nota o que eu vou fazer. Vamos pegar aqui o 30. Deixa eu tornar isso um pouco mais visível, pessoal. Acho que vai ficar melhor. Então, vamos lá. Agora eu acho que vai. Ó, se eu pegar o 30 e ligar o 30 para cá, observe, o valor do cosseno, lembre que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O valor do cosseno para esses dois ângulos é o mesmo. Agora, se daqui para cá eu andei 30, é porque daqui para cá eu também andei 30. Lembra que se o ângulo aqui, se esse ângulo aqui é 0 e a volta é 360 graus, aqui tem que ser o 330 graus. Essa cor não ficou legal, vou botar em preto. 330 graus, certo? Então, de 330 para 360, lembrando que o 360, né? Lembrando que o 360, ele é aqui, ó. Então, aqui eu tenho 330, ou seja, o cosseno de 30 é o mesmo cosseno de 330, ok? Agora eu posso ir mais longe, quer ver, ó? Vamos fazer isso, vamos fazer isso.
Então, nota o que a gente acabou de fazer aqui, né? Obviamente, por favor, dê um desconto aí no desenho, porque não é a minha praia, não é desenhar. Ó, se aqui é 30, aqui tem que ser 150 graus, porque ó, de 150 para 180 eu tenho 30, aqui tem que ser 210 graus. O que a gente está observando aqui, pessoal? Vamos lá. Esse cosseno aqui é menos raiz de 3 sobre 2, certo? Ó, se esse aqui é mais raiz de 3 sobre 2, esse daqui vai ter que ser menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, eu tenho uma relação entre o cosseno de 30, cosseno de 150, cosseno de 210 e cosseno de 330. Obviamente que se eu for estabelecer essas relações, eu vou ter relação com o 45, né? O 45 com o ângulo de 315, porque ficaria como? Vamos lá, vamos colocar noutra cor aqui, ó. Ficaria uma coisa assim, não é? Ó? Daqui para cá, aí passando para cá, passando para cá e fechando aqui, certo? Então, ficaria como aqui, né? Aqui seria 315, aqui seria 225 e aqui seria 135. Aí, posso repetir essa jogada para o 60. Então, ó, vou fazer aqui no 60, vou fazer para cá e vou fazer para cá. E aí eu fecho aqui. Certo? Então, assim eu teria quem? Aqui seria 300 graus, aqui seria 240 graus, aqui seria 120 graus. Então, note, dá para a gente fazer relação entre todos esses ângulos. Então, assim, ó, vamos pegar uma relação, por exemplo, do 60. A gente sabe que o cosseno de 60 é meio. Então, quanto seria o cosseno de 240? Menos meio, porque ele está relacionado com o cosseno de 60, só que para o outro lado do eixo vertical. Portanto, ele é negativo. E aí a gente consegue estabelecer todas as relações de cosseno e seno, né? Dá para a gente perceber todas essas relações. E mais, né? Se a gente agora for trabalhar uma relação, ao invés do cosseno, se a gente for trabalhar uma relação de seno, lembrando que o seno é o eixo vertical, certo? Então, o seno é esse eixo vertical. Nota o que acontece entre o seno de 30 e o seno de 150. Bom, a gente lembra que o seno de 30 é meio. Então, está aqui, ó, seno de 30 é meio. É essa distância daqui para o zero. Então, ele é meio. Ora, o seno de 150 é a mesma coisa. Mas se a gente for para o seno de 210, a gente vai notar que ele é menos meio, porque ele está aqui para baixo. Ó. Ele é menos meio. E aí tem umas coisas interessantes, porque se a gente gravar essa figura, a gente sabe relacionar todos esses ângulos, 30, 45, 60, que estão no primeiro quadrante, não esqueçam disso, o primeiro quadrante, 120, 135, 150 no segundo e por aí vai. E uma coisa também que a gente observa, o que é? Vamos lá, eu vou marcar de amarelo a questão do cosseno. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. No quarto quadrante, o cosseno é positivo. Ok? Agora, e o que acontece com o seno? Então, vamos lá. No primeiro quadrante, o seno é positivo. No segundo quadrante, o seno é positivo. No terceiro quadrante, o seno já é, negativo. E no quarto quadrante, o seno é negativo. Certo? Por quê? Porque esses ângulos estão abaixo do eixo horizontal. Por isso que os senos são negativos. Tudo bem? Então, essa figura é uma figura que ajuda muito a gente a resolver uma série de problemas no campo da trigonometria. Ok? Como último raciocínio desse vídeo em particular, pessoal, eu queria mostrar isso aqui porque é tão importante dentro da trigonometria a gente entender realmente o funcionamento do ciclo trigonométrico e o valor do ciclo trigonométrico, que eu resolvi fazer essa figura aqui para a gente explicar uma coisa. Na hora que a gente vai marcar aqui o cosseno desse ângulo ele é esse tamanho de reta que eu estou colocando aqui em amarelo, certo? Ó, eu vou desistir do amarelo, deixa eu tentar fazer da seguinte forma. O cosseno, ele é
esse tamanho aqui, tá vendo? Ó? Esse tamanho é o cosseno de θ, ok? Como esse tamanho é o seno, seno de θ, ok? Obviamente, vocês estão vendo que esse tamanho aqui também é o seno de θ, né? Agora, pensem nesse desenho aqui, ó, nesse triângulo aqui, certo? Como é que esse triângulo está desenhado? Então, vamos redesenhar esse triângulo só para a gente não ter dúvidas sobre o que a gente está fazendo. Então, deixa eu tentar desenhar esse triângulo aqui. Vamos reproduzir esse triângulo aqui só para a gente não ficar na dúvida. Então, ele está assim, mais ou menos, né? Peraí. Vamos lá. Então, faz de conta que ele está assim. Aqui eu tenho o seno de θ na vertical. Na horizontal, eu tenho o cosseno de θ, ok? Lembrando que θ está aqui, ó. Θ é esse cara aqui, tá? É esse ângulo aqui. Θ. E lembrem que esse segmento aqui, ó, que está aparecendo, essa diagonal aqui, é o raio. E lembrem que o raio do ciclo trigonométrico é igual a 1. Ora, pessoal, se esse triângulo é um triângulo retângulo, e é mesmo porque aqui eu tenho um ângulo reto, então se ele é um triângulo retângulo, vale aquela relação, né, o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Essa relação a gente usa demais, ela é chamada relação fundamental. Relação fundamental da trigonometria, ela está presente em um monte de problemas. E muitas vezes a gente é levado a decorar essa equação quando a gente pode utilizar o ciclo trigonométrico para tirar essa relação tão importante. Tá bom? Então, não estou resolvendo exercício nesse vídeo, mas eu estou explicando como a gente mexe no ciclo trigonométrico. E aí dá para fazer milhões de coisas, milhões de aplicações com ele para tirar um raciocínio mais rápido sobre as relações de ângulo e relações trigonométricas também. Tudo bem? Pessoal, tomara que tenha valido a pena aí o vídeo e virão outros aí na sequência. Abraço a todos.